Vasco volta aos treinos e os três pilares do futebol do Vasco, o Brax, o Maurício Barbieri e o Abel Braga, conversam com os jogadores. Inclusive, tem entrevista coletiva marcada para o Abel nesta quarta-feira. Vamos falar também sobre interesse do Vasco em Ferreirinha, voltou a rolar. Vamos trazer essas informações aqui para vocês que já estão, como eu disse ontem, já ia pipocar de nomes especulados e hoje foi uma galera sendo especulada no Vasco. E vamos falar também sobre Rayan. Olha, o menino deu show hoje pela seleção sub-17. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar todos os dias aqui. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos começar falando de Vasco da Gama, vamos trazer muita informação, mas eu quero falar de um jogador que a gente fala muito dele, Rayan. Hoje o Rayan jogou pela seleção sub-17, ele está convocado, né? Ele e mais 2 jogadores do Vasco estão convocados para a seleção. Mas eu vou falar, dar destaque ao Rayan, porque o Rayan fez uma boa partida hoje contra o Botafogo sub-17 também. E na partida que foi 4-1 para a seleção, o Rayan fez o seu gol e foi um dos grandes destaques da equipe. Rayan que vem treinando com o time titular do Brasil, do Vasco, né? Quase ia falando time titular do Brasil. Time titular do Vasco, vem treinando com o Maurício Barbieri, LGB, e foi um dos destaques aí da partida. É bom ficar de olho, né? Porque o Rayan é um dos grandes nomes do futuro do Vasco e foi aí um dos grandes destaques dessa vitória do Sub-17 da seleção Canarinho. Olha, vamos falar de Vasco, porque o Vasco voltou aos treinos. Vou até passar algumas imagens na tela e vou dar algumas informações. Sobre o treino de hoje, a volta do Vasco. Primeiro, houve uma conversa antes do início do treinamento entre Paulo Brax, o Abel Braga, Maurício Barbieri e o elenco. Conversaram aí um pouquinho nessa volta aos treinos, né? Obviamente que não foi revelado o teor dessas conversas, mas houve essa conversa ainda em campo, né, no CT Moacir Barbosa. E depois, o Brax, o Abel Braga, o Maurício Barbieri também conversaram ali. E ficou definido pelo Vasco o seguinte: por meio de assessoria, o Vasco revelou que amanhã, às 14 horas, né, nessa quarta-feira, haverá uma entrevista coletiva do Abel Braga. Eu creio que deve ser algum assunto aí envolvendo contratações, elenco. Eu acho que é isso. Não foi divulgado igual o teor da entrevista coletiva, mas espero que seja isso. Por ser o Abel, vira uma incógnita, porque a gente não sabe. Se fosse o Barbieri, a gente falava, vai falar sobre a equipe. Se fosse com o Brax, olha, o Brax pode falar aí de reforços, mas é com o Abel Braga. Vamos ver o que é que o Abel vai falar durante essa entrevista coletiva que acontecerá no CT. No treinamento, a gente viu o Riquelme se movimentando bastante. Riquelme tá de volta, como eu já tinha dito aqui no vídeo mais cedo, já tinha falado semana passada, Riquelme tá de volta, tá tranquilo, tá treinando, o jogador tá de boa e provavelmente já deve, nos jogos aí do Campeonato Brasileiro já está apto para jogar. Essa foi a grande surpresa, vamos dizer assim, a novidade neste elenco do Vasco. O Vasco treinou primeiro a parte física, né? Aqueles treinamentos que faz aí mobilidade, entre outras coisas, também para manter a forma física em dias. E logo após, o Maurício Barbieri fez um treinamento em campo, um treinamento aí com muita movimentação, ele orientando bastante os jogadores. Foi o treinamento de hoje do Vasco. O Vasco ainda não definiu, né, se vai fazer amistosos ou não. É uma boa parte, mas o que o Vasco sabe é o seguinte: 5 jogadores estão aí treinando com o grupo, mas sabem que se chegar a proposta, eles poderão escolher a sua saída. Sejam eles o Zé Gabriel, o Edmar, o Gabriel Dias, que vem se recuperando de lesão, o próprio Figueiredo e o próprio Vinícius. O Ulisses também é um que, se chegar alguma proposta muito boa, tanto para ele quanto para o Vasco não vai se opor em negociar o jogador. O Vasco também está monitorando o seu mercado, está de olho nas situações e sim, achando a sua boa oportunidade, irá sim contratar. Vai passar muito pela conversa com o Barbieri, com o próprio Abel Braga e do Paulo Brax, alinhado a 77 Partners, para poder aí ter uma
possível contratação, mas o Vasco está de olho sim no mercado. Hoje, inclusive, um nome voltou à pauta, o nome de Ferreirinha do Grêmio. Esse nome já havia sido procurado pelo Vasco no início da temporada, é um nome que agrada o Barbieri, é um nome que agrada a comissão técnica do Vasco, mas nesse momento não é uma negociação tão tranquila assim para se fazer. O Ferreirinha é um jogador que o Grêmio quer, muito custo nele, o Grêmio quer, aposta em uma boa venda do Ferreirinha, apesar da sua idade. O Grêmio tinha pedido em outros momentos aí quase 50 milhões de reais pelo jogador. O Vasco não deve fazer um investimento desta magnitude nesta janela de transferência, então é um negócio complicado. Hoje eu não tive nenhuma confirmação de que o Vasco esteja procurando o Ferreirinha. Lá no início do ano, sim, eu tive essa confirmação que o Ferreirinha era um dos alvos do Vasco. Hoje eu não tenho como confirmar. A informação veio do Jorge Nicola e a gente passa aí para vocês, que eu sei que vocês perguntam muito lá no grupo de membros, a galera já tá perguntando, Léo, o que é que aconteceu? Ferreirinha. Outra informação que surgiu hoje também é do Rodrigo Garro. É um jogador que eu gosto muito, inclusive eu já falei em live deles aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, o Tajeres com o Valois, que é um jogador que não tem o nível técnico do Rodrigo Garro, queria tanto dinheiro, imagine com o Garro o que é que o Fassi não vai querer, né? É um jogador que ele vai querer muito dinheiro, inclusive foi citado pelo Scaloni na seleção argentina. Então não é um negócio fácil hoje também essa situação do Garro, como estão falando aí. Eu não acredito até que pode ter havido pode ter tido uma sondagem e tudo mais, ele deve ter sido mapeado, mas hoje, negociação entre Vasco e Garro ainda não existe, porque é um jogador teoricamente caro. Mas enfim, né? A gente sabe como são as coisas, é dinâmico, mas não acredito que hoje a gente possa ter esta possível contratação desse jogador. Mas é isso, como eu já falei com vocês aqui, vai rolar muita especulação, gente. Muita especulação. Isso pode ter certeza. Isso vai acontecer até quando começar o Campeonato Brasileiro. Enquanto a janela de transferências não fechar, muitos nomes vão aparecer. Mas e aí, com 2 dias já que o Vasco sem jogar, já apareceu aí Henry Martin, nome de Kennedy, agora aparece Garro, agora aparece o nome do nosso querido aí, o Ferreirinha. 4 nomes, né? Fora os que eu nem sei, né? Rojas que apareceu também. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que é que vai rolar aí nos próximos dias. Mas muito cuidado também com as especulações que vão aparecer. E vão aparecer bastante, porque é um período normal. É um período também que precisa-se de informações também. Mas é isso. Vasco voltou a treinar. Estaremos colados. Amanhã tem entrevista coletiva do Abel Braga. Vou estar de olho para saber. Vamos acompanhar aí para ver o que é que o Abel Braga vai falar. E é isso, qualquer nova informação a gente traz aqui no nosso Comentário Vascaíno. Aquele abraço, muito obrigado, saudações vascaínas, até a próxima, Deus abençoe a todos e valeu, tamo junto!